Olá, meu nome é William Brusichese. Estamos iniciando a nossa segunda aula da turma de jovens da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, ou a revistinha, ou seja, a lição na qual nós estamos estudando nesse trimestre, ao longo dos meses de abril, maio e junho. Trata-se de Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Hoje nós estaremos tratando da nossa lição de número 2, que trata-se de O Chamado de um Líder. Nessa temática nós vamos ver acerca que era um novo tempo para os hebreus. Mudanças estavam acontecendo. Nós veremos também conselhos para a conquista. Vamos ver alguns conselhos aí que nós estaremos dialogando, trocando informações acerca de o que era necessário, qual a instrução ou as instruções passadas pelo nosso Senhor para os hebreus, através de Josué, que passava a ser o líder dos hebreus, para a conquista da terra prometida. E em terceiro lugar, nós veremos também acerca do reconhecimento, compromisso e promessas. Então vamos dando início ao nosso estudo de hoje, queridos alunos, você que acompanha o nosso vídeo. O texto do nosso dia de hoje, no qual nós estaremos trabalhando, encontra-se no livro de Josué, capítulo de número 1, no versículo de número 9, que diz o seguinte: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E a síntese, ou seja, o resumo daquilo que nós estaremos tratando na aula de hoje é o seguinte: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates, ou seja, as batalhas, as dificuldades, as afrontas que tal líder passará. Então Deus capacita, capacita este líder para que ele consiga prevalecer sobre as adversidades, desde que esse líder permaneça fiel, obediente e exercite a sua fé no nosso Senhor. Amém? Objetivos que nós teremos, nós buscaremos alcançar ao longo desta lição. Primeiro, analisar as orientações dadas por Deus a Josué sobre como enfrentar o novo tempo que estava chegando na vida dele. E também como para os hebreus como um todo, porque todos eles estavam iniciando uma nova era. Tudo estava diferente naquele momento. E nós veremos o que mudou. O que mudou para os hebreus ali naquele momento onde Josué exerce a liderança. Então nós estaremos falando sobre isso. Além disso, também nós buscaremos, em segundo lugar, estudar os conselhos do Senhor a Josué, para que alcançasse êxito em sua missão de conquistar Canaã. Então, Josué, ele tinha um objetivo. O objetivo dele era conquistar a terra prometida. E o que era necessário para que ele alcançasse essa promessa que o Senhor tinha na vida dos hebreus? Então nós veremos quais foram os conselhos que o próprio Senhor deu para Josué, os quais, conselhos os quais Josué deveria seguir se ele quisesse prevalecer sobre Canaã, se ele quisesse alcançar o objetivo maior que era conquistar Canaã. E o terceiro e último, compreender as três últimas abordagens que o Senhor fez a Josué, quando ele comissionou para substituir Moisés. Moisés, morreu. Josué passou a ser líder. Então, três itens o Senhor trata com Josué. Primeiro, reconhecimento do chamado de Josué. Nós veremos por que Deus reconheceu, teve essa fala onde o Senhor reconhece a liderança de Josué, demonstra que ele é com Josué. Segundo, compromisso com a palavra, que Josué deveria ter compromisso com a palavra do Senhor
para prevalecer sobre os cananeus. E por último, quais eram as promessas a serem alcançadas por Josué ao longo dessa empreitada que os hebreus teriam rumo à conquista da terra de Canaã, ou seja, a terra prometida. O nosso texto bíblico de hoje, ele se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 34, do versículo de número 1 ao versículo de número 9. Você que está com a sua Bíblia, pause este vídeo, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômios, é o quinto livro da Bíblia, certo? E aí nós estaremos lendo junto cada versículo, do versículo de número 1 até o versículo de número 9. Você que não possui Bíblia, não está com ela em suas mãos, não tem problema. Nós estaremos meditando junto com os versículos todos aparecendo aqui no televisor ao meu lado. Amém? Então, Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo de número 1, diz o seguinte: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe. E os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Glória a Deus, aleluia. Convido você que está assistindo este vídeo neste momento a juntamente comigo estarmos orando ao Senhor, pedindo que Ele nos conduza ao longo desta lição, que Ele capacite a mim como instrutor, para que eu consiga ministrar uma aula com excelência, uma aula onde o Senhor possa falar juntamente ao teu coração. Amém? E também que o Senhor abra o seu entendimento para que você compreenda bem tudo aquilo que nós estaremos tratando nesta lição de número 2. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais, papai, esta lição na qual nós estamos estudando juntos. Papai querido, papai amado, antes de mais nada, meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe, papai, esta pessoa que está nos ouvindo, esta pessoa que está vendo este vídeo, esta pessoa, papai, que está buscando edificação, está buscando aprender mais acerca da tua palavra, papai, a tua palavra, Senhor, que é verdadeira, a tua palavra, papai, que tem poder, tua palavra, Senhor, que ela cura, que ela liberta, papai, que ela transforma, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor usa, papai, da minha humilde vida, Senhor, para falar junto, papai, ao teu filho, à tua filha que está assistindo este vídeo neste momento. Pai, nos conduza, Senhor, para aquilo que o Senhor deseja tratar conosco, papai, aqui ao longo desta lição de número 2, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, introduzindo o nosso estudo de hoje,
Nós estaremos falando acerca do quê? Primeiro, que os líderes escolhidos pelo Senhor, eles também morrem. Todos nós estamos sujeitos à morte. Todos nós passaremos por ela. Mas a obra de Deus, ela não para. Então, o que acontece a partir do momento que um grande líder, como Moisés foi, um grande líder, alguém que falava com o Senhor, que tinha intimidade com o Senhor, onde, enquanto ele estava liderando os hebreus viam as manifestações do Senhor, o Senhor agindo, o Senhor conduzindo os hebreus no deserto, o Senhor enviando o maná, o Senhor enviando as codornas, o Senhor transformando a água amarga em água doce, o Senhor fazendo a água brotar da rocha. Então, grandes maravilhas. A abertura do Mar Vermelho. Além disso também, parar o Rio Jordão para o teu povo passar. Essa passagem pelo Rio Jordão iria acontecer após a morte de Moisés. Então Moisés morreu e o que acontece? A primeira coisa que acontece após o momento que o Senhor fala junto a Josué, atravessa o Rio Jordão, o que acontece? O Senhor manifesta um primeiro milagre. Então os hebreus percebem, peraí, o Senhor está conosco sim. O Senhor continua conosco, o Senhor permanece conosco, porque Ele continua abrindo espaço para nós. Ele continua operando milagres em nosso meio. Mas, voltando a Moisés, Moisés morreu. E agora? Como será? Quem liderará o nosso povo? Então chegou o momento de Moisés encerrar sua jornada. Todos nós chegaremos a este ponto, onde nós encerraremos a nossa jornada. Mas o que acontece? O Senhor nunca nos desampara. O Senhor nunca deixa o teu povo sem uma liderança. Então, a partir do momento que uma liderança, Deus recolhe, Deus coloca uma outra liderança para substituir. E foi o que aconteceu no caso de Josué. Moisés morreu e Deus levantou Josué. Deus comissionou Josué, olha que responsabilidade. Substituir Moisés, o homem grandemente usado pelo Senhor. Uma missão de grande responsabilidade. Imagine só o peso nos ombros de Josué, a partir do momento que ele recebeu esse chamado do Senhor. Que tarefa difícil, não é mesmo? E Josué, ele possuía coragem e determinação, características fundamentais, que inclusive nós devemos ter para liderar. É importantíssimo que nós tenhamos coragem, sejamos corajosos, e também que nós sejamos determinados rumo ao alcance dos objetivos que o Senhor traça para nossas vidas. Vai ter momento onde o Senhor vai falar assim, ó, filho, filha, vai até ali. E às vezes você vai falar, nossa, mas é tão complicado, é tão difícil. É aí que entra a coragem. E às vezes as coisas vão demorar mais, porque a gente quer tudo no nosso tempo, a gente quer tudo para ontem, mas não é. É no tempo de Deus. E aí entra a nossa determinação. Não desistir. Prosseguir. Mas alguém precisava colocar essa coragem, essa determinação de Josué à prova. E quem que fez isso? O Senhor. A partir de então, com certeza, a certeza do seu chamado, Josué sabia, peraí, eu sou chamado pelo Senhor. Por que ele tinha essa certeza? Porque Deus falou com Josué. Deus falou com Josué. Daqui a pouco nós nos aprofundaremos acerca das falas do Senhor para Moisés. Esse chamado de liderança. Como foi esse chamado para a liderança de Josué? O que o Senhor falou para ele e por que o Senhor falou estas palavras para ele? Nós estaremos tratando ao longo de toda essa lição de número 2. Amém? Então vamos iniciar. No nosso tópico de número 1, nós temos a temática, né? O item, o tema, um novo tempo. No inciso 1, nós vemos que Moisés morreu, como nós dissemos anteriormente. Então, Josué, durante toda a vida dele, ele foi o quê? Ele foi servo de Moisés. Ele servia Moisés. E era um servo fiel,
que estava sempre junto, um servo obediente, um servo que Moisés poderia contar o tempo todo com ele. Nunca a gente vê na Bíblia que Josué disse um não, ou que Josué murmurou, ou que Josué reclamou. Não. Nós vemos uma pessoa que estava sempre do lado do seu líder espiritual, no caso Moisés. Só que agora o ministério de Moisés chega ao fim. Terminou. Acabou. A partir do momento da morte de Moisés, o que acontece? O que significava isso para os hebreus? Significava uma mudança importantíssima na vida deles. Tudo muda. Imagina só, um grande líder, ele morre. Um grande líder não está mais lá para liderar. É uma mudança significativa. E sempre a mudança, o ser humano, nós seres humanos, eu, vocês, todos que estão assistindo a este vídeo neste momento, a esta videoaula, todos nós não gostamos de mudança. Nós não gostamos. Nós gostamos de saber como as coisas vão acontecer. A incerteza ela é muito ruim, porque ela traz insegurança para nós. Mas a partir do momento em que confia-se no Senhor e que nós servimos, nós passamos a não temer as mudanças. Nós passamos a confiar no Senhor. Espera aí, está tendo essa mudança, mas Deus está no controle. É o caso dessa pandemia. Essa pandemia, esse coronavírus que nós estamos enfrentando, muitos estão pensando, meu Deus, olha só o que está acontecendo. Muitas pessoas de repente estão com uma renda menor ou não estão nem trabalhando, não tem recurso financeiro para sobreviver. Mas o que acontece? Aquele que confia verdadeiramente no Senhor, ele vê grandes milagres acontecerem em sua vida. Assim como os hebreus, eles viveram grandes milagres no deserto, sem recurso nenhum. Por quê? Porque eles não tinham outra alternativa senão confiar no Senhor. E o Senhor eu nunca vi na Bíblia, em toda a Bíblia, o Senhor decepcionar ninguém. Ninguém que seja fiel, ninguém que confie no Senhor, nunca foi decepcionado. Porque o Senhor é, acima de tudo, fiel a nós. E o tempo do deserto chegava ao fim. Acabou o tempo do deserto. Agora, a partir daquele momento, eles atravessariam o Rio Jordão e passariam a viver na terra prometida. E para que eles atravessariam o Rio Jordão? Para iniciar uma era das conquistas. Iniciava-se o tempo das conquistas. Conquistar a terra prometida. No item 2, assuma liderança. O Senhor falou a Josué o quê? Em Josué, capítulo número 1, versículo número 2, disse o seguinte, Deus para Josué, levanta-te, pois, agora. Por que ele disse isso? Levanta-te, pois, agora. Até então, Josué, ele estava na posição de servo de Moisés. Ele estava ajudando Moisés, que era o líder de Israel, a o quê? A conduzir o povo, os hebreus, pelo deserto, até a terra prometida. Só que aí o que acontece? O que acontece com Moisés? Morre. E aí Deus fala para ele o quê? Levanta-te, pois, agora. Josué, levanta-te, pois, agora. Josué sempre foi um servo leal. E isso agrada muito ao Senhor. É muito importante quando nós respeitamos as nossas lideranças. O Senhor se agrada disso. O Senhor não se agrada de quem questiona lideranças colocadas por Ele. O Senhor não se agrada de pessoas que se levantam, que levam à discórdia, que levam à divisão. O Senhor não se agrada disso. O Senhor se agrada de pessoas que são obedientes e fiéis, que respeitam seus líderes espirituais. Isso é crucial. E como Josué ele era leal, ele foi exaltado pelo Senhor, ele foi recompensado pelo Senhor. E assim também é nas nossas vidas.
A partir do momento que nós somos obedientes, nós somos fiéis à palavra do Senhor e nós respeitamos as nossas lideranças, chega um momento em que nós somos levantados pelo Senhor. Mas nós temos que saber esperar o nosso tempo. A gente não pode querer antecipar. É necessário que o fruto amadureça antes de que ele seja colhido. Não adianta a gente acelerar o processo. Não adianta a gente querer passar o carro na frente dos bois, como diz o ditado popular. Nós temos que esperar o tempo de Deus. E o tempo de Deus, Ele é quem sabe. A nós cabe o quê? Nos prepararmos. Prepararmos dia a dia. Um dia eu quero ser um grande pregador da palavra. Eu quero um dia ministrar um ensino acerca da palavra de Deus. Um dia eu quero ser um grande conhecedor da palavra de Deus. Eu quero um dia ser um grande levita da casa do Senhor. Tudo isso e muitas outras questões, elas exigem o quê? Esforço da nossa parte. Que nós façamos algo, que nós caminhemos, que nós nos levantemos, abramos as Sagradas Escrituras e leiamos e meditemos nelas. Para que nós aprendamos dia após dia, mês após mês, ano após ano, para que um dia nós alcancemos o patamar o qual o Senhor deseja que nós alcancemos. E aí sim, o Senhor fala assim, agora meu filho, agora minha filha está preparada. Vou levantar ele, vou levantar ela. E Deus levanta. Josué, ele esteve liderando junto com Moisés. Porque como é que acontece isso? Moisés, ele era o líder. E Josué estava junto. Ele fazia parte. Ele estava ali sempre junto com Moisés. Moisés ensinava ele dia após dia. Então, ao longo dessa convivência que ele teve com Moisés, ele aprendeu a ser um líder. Primeiro você aprende a ser um líder para depois você liderar. E não o contrário. Você não se torna um líder para depois aprender a liderar. É como uma escada. Há um degrau após o outro, o qual nós devemos subir. Um degrauzinho por dia. Até chegar no patamar no qual o Senhor quer que nós alcancemos. E a partir daquele momento que nós alcançamos aquele patamar, chega o momento da bênção nas nossas vidas chegar. E isso é válido para todas as áreas da nossa vida. Então esse é um momento singular na vida de Josué. Um homem que estava acostumado a servir a Moisés, agora ele recebe essa ordem importantíssima. Liderar. Liderar todos os hebreus. Liderar a nação escolhida pelo Senhor. E o grande segredo das pessoas que caminham com Deus, elas conhecem o tempo ideal para realizar a sua obra. Por que aquela pessoa que caminha com Deus, ela sabe? Porque Deus fala. Deus não falou com Josué? Levanta-te. Deus fala conosco, amados. Deus não permite que nós fiquemos duvidosos. Ele vai falar conosco, Ele vai nos dar uma solução, Ele vai nos conduzir, Ele vai abrir uma porta. No tempo certo. Nunca no nosso tempo. E não adianta a gente se irritar, e não adianta a gente se revoltar, porque a porta ela é aberta no momento certo. Deus não atrasa. Nós que somos apressados e ansiosos, querendo que a porta se abra mais rápido. E além disso, o Senhor sempre vai colocar também pessoas em locais estratégicos. Para quê? Quem que são essas pessoas que o Senhor vai colocar em locais estratégicos? Pessoas que confiam nele. Pessoas que confiam na palavra dele. Pessoas que são obedientes a ele, pessoas de fé. Então você, quando você for levantado como líder, você vai ser levantado como líder e Deus enviará as peças necessárias para que você exerça a sua liderança. E para que você seja elevado a um posto de liderança, é necessário que você esteja preparado.
Você tem se preparado? Você tem buscado no Senhor? Você tem se aperfeiçoado dia após dia, meditado nas Sagradas Escrituras? Você tem se esforçado? Josué nunca resistiu a Moisés. Como assim nunca resistiu? Nunca criticou, nunca se levantou contra Moisés. Josué sempre respeitou as ordens que Moisés dava, porque ele sabia que elas partiam do Senhor. E ele sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder, respeitando o seu líder. E Deus espera o mesmo de nós. Que nós respeitemos as nossas lideranças. Você tem respeitado a sua liderança espiritual? O que é respeitar? Respeitar é não falar mal. Respeitar é abençoar a vida. Como? Orando pela pessoa, desejando bem, falando bem, apoiando o seu líder nas questões que são necessárias. Isso é respeitar. Josué fazia isso. E a nossa postura deve ser igual nas nossas vidas. Por isso, no tempo certo, Deus exaltou Josué. Deus honrou Josué. E o que acontece? Tem um terceiro comando de Deus a Josué. Ou seja, terceira fala, terceira ordem, como preferirem, que diz o seguinte em Josué, capítulo 1, versículo 2. Passa este Jordão, tu e todo este povo. Por quê? Era momento dos hebreus entrarem em Canaã. Era momento dos hebreus conquistarem a terra prometida. Iniciarem as conquistas. Mas aí talvez, o que possa significar esse passar o Jordão? O que significa o passar o Jordão? Significa uma mudança, um novo tempo. Os hebreus antes, eles estavam o quê? Sendo sustentados pelo Senhor. Totalmente dependentes de Deus. Tinha fome, Deus enviava maná, tinha fome, cansado do maná, Deus enviou codornas. Já disse anteriormente tudo isso. Água brotando da rocha, água amarga se tornando água doce. Deus abrindo caminhos, indo na frente, como nuvem, como coluna de fogo. Nuvem para amenizar o calor sobre os hebreus. Coluna de fogo para clarear a noite e também para aquecer a noite dos hebreus. Então, a partir daquele momento, passar o Jordão, passar para o outro lado, significava fim da coluna de fogo. Significava fim da nuvem. Significava fim do maná. Significava fim das codornas. Significava o fim da água brotando da rocha e tudo mais. Agora era momento dos hebreus caminharem sozinhos. Sozinhos como? O Senhor não estava com eles? Estava. Mas era momento dos hebreus saírem do imobilismo, parar de ficar somente dependendo de Deus fazer tudo. Agora era momento deles caminharem, deles guerrearem, deles conquistarem, deles tomarem a posição e seguirem adiante. Então, nesse primeiro tópico que nós conversamos, tem uma questão aqui para nossa reflexão. Vamos refletir juntos? Por que Josué somente assumiu a liderança após a morte de Moisés? Moisés não poderia permanecer vivo? Pense um pouco, pause o vídeo, medite, reflita nessa pergunta. Nós sabemos que Moisés teve um momento em que ele foi desobediente a Deus. No momento no qual o Senhor deu uma ordem para ele, para que ele desse uma ordem verbal para uma rocha para que saísse água, os hebreus estavam murmurando, reclamando. E isso fez com que Moisés se irasse e pegasse o cajado e batesse sobre a rocha.
E o que acontece? Aquela rocha, naquele momento, estava simbolizando quem? Estava simbolizando a figura de Jesus. E o que acontece? Essa desobediência custou caro a Moisés. Moisés não entrou na terra prometida. Mas Deus, com a misericórdia dele, permitiu que Moisés visse a terra prometida antes de o recolher, antes de sua morte. Mas, então, além disso, por quê? O Senhor sempre, Ele sabe o momento certo de recolher uma pessoa. Acabei de falar essa frase, eu vou repetir novamente. A gente recolhe uma fruta, a gente colhe uma fruta quando ela amadurece. Nós estamos todos aqui aprendendo, crescendo espiritualmente. E chega um momento que o Senhor vai nos recolher. Um momento onde nós estivermos preparados. E isso eu digo para os escolhidos do Senhor. Aqueles que são os chamados filhos de Deus, aqueles que estão nos caminhos do Senhor. Aqueles obedientes, aqueles fiéis. Infelizmente, os que não estão nos caminhos do Senhor, vai chegar um momento que eles vão partir também. Porém, eles não vão estar amadurecidos espiritualmente. E o que nós fazemos com a fruta? Aquela fruta verde, que não está preparada para ser consumida. Joga-se fora. Então, infelizmente, essas pessoas, elas não herdarão o reino dos céus. Mas aquele que perseverar até o final, esse sim será salvo. Então, um ponto importante. Deus sempre tem um plano e Ele nunca erra. Quando o fruto está maduro, deve ser colhido. É o que nós acabamos de falar agora. Amém? Prosseguindo agora no nosso item de número 2. Conselhos para a conquista. Aqui nesse item nós vamos ver quais foram os conselhos do Senhor para Josué, para que ele alcançasse a promessa de Deus, para que ele conquistasse a terra prometida. Então, que aprendizado nós podemos tirar para a nossa vida? Bom, Deus ordena que Josué conduza todo este povo com essas palavras. Algo bem diferente acerca do que o Senhor tinha falado lá em Números, capítulo 14, versículo 30. O que o Senhor falou neste versículo? Disse o seguinte, lá atrás: não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. O que acontece aqui nessa história, nesse episódio? Moisés é orientado pelo Senhor, e Moisés envia 12 espias para ver a terra de Canaã. Então eles vão por toda a terra de Canaã, conhecer toda a terra, as cidades, os exércitos inimigos, enfim. É como se diz, você quer vencer um inimigo, você precisa conhecer ele primeiro para enfrentar ele. Então o que acontece? Esses 12 espias, eles foram para a terra de Canaã e andaram por toda a terra e voltaram. E o que acontece? 2 vieram falando palavras positivas e 10 palavras negativas. Como assim? 10 voltaram falando, não, o exército deles é muito poderoso, nós não podemos vencer eles, as cidades são muito fortalecidas, o exército deles é muito forte, é complicado, nós não vamos conseguir, os soldados são enormes, tem gigantes na terra, nós não conseguiremos prevalecer, nós não conseguiremos conquistar a terra. 10 pessoas. Somente 2 falaram, não, o Senhor é conosco, com certeza o Senhor nos dará essa terra que nós temos por herança, que é a promessa dele para a nossa vida. E quem eram esses 2? Caleb e Josué, os 2 únicos que tiveram o privilégio dessa geração de entrarem na terra prometida. Então, o que acontece? O Senhor disse essas palavras, que aquela geração não entraria na terra.
E o que eles ficaram fazendo? Peregrinando pelo deserto 40 anos. E nós vimos isso na última aula, que essa geração toda morreu no deserto, com o passar dos anos. E uma nova geração surgiu. Os filhos dessa geração que havia morrido, cresceu. E cresceu dependente do Senhor, cresceu confiando, cresceu obediente. E aí sim, era o momento de entrar na terra prometida e conquistar. Mas eu pergunto para vocês, aqui Deus ordena que Josué conduza todo este povo. Será que todo mundo ali, dentre os hebreus, era obediente, era fiel? Todo mundo era certinho? Será que não tinha um ambicioso? Será que não tinha um que de repente era corrupto? Será que não tinha pessoas ruins ali no meio? Será que não tinha? Josué deveria conduzir todos, e o Senhor diz, conduza todos, não deixou um para trás. Independente de qualquer coisa, todos deveriam atravessar o Rio Jordão com uma terra prometida. E com certeza no meio desse povo haviam pessoas cobiciosas, sim. Tinham pessoas ruins, pessoas de má índole, como por exemplo Acã. Acã é uma pessoa, você que não teve a oportunidade de estudar, né, acerca da vida de Acã. Acã foi uma pessoa que durante a primeira batalha, a Batalha de Jericó, nós estudaremos ela mais especificamente, por isso eu vou ser superficial nessa aula de hoje, apenas para fins de conhecimento geral. Após a vitória dos hebreus contra Jericó, a ordem do Senhor era que os despojos, ou seja, os tesouros, né, tudo aquilo de riqueza que fosse tirado de Jericó, que ninguém pegasse para si. Que não era do Senhor. Mas aí o que acontece? Ele pegou para ele escondido. Ele foi desobediente, ele foi ambicioso. Ele cobiçou o que não era dele. O que é pior ainda, ele cobiçou o que era do Senhor. Porque o primeiro despojo era para o Senhor. Então, Acã estava ali, não estava? Estava. Ele atravessou o Jordão, não atravessou? Atravessou. Deus sabe de todas as coisas, não sabe? Deus sabe. Deus sabe que isso ia acontecer, não sabe? Sabia. Ele sabe todas as coisas, amados. O que aconteceu no passado, o que acontece hoje, o que vai acontecer. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas então talvez você possa perguntar, por que Deus deixou ele passar então? Por quê? Não era mais fácil deixar ele lá para trás? E aí? Qual que é a resposta para essa pergunta? Pause o vídeo, reflita, medite. E depois aperta play. Sempre tem esse hábito. Pause o vídeo nesses momentos de reflexão, pense um pouco. Consulte o Espírito Santo de Deus, ele vai tocar no seu coração, ele vai falar com você grandemente. Então haviam pessoas como Acã, cobiçosas, temerosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra prometida. Aqui em Gênesis de número 4, fala de um episódio em que Deus está chamando a atenção de Caim. O que acontece nas nossas vidas, amados? O Senhor dá a chance para nós. O Senhor dá uma oportunidade para nós fazermos o que é certo. Nós todos temos o livre-arbítrio, não temos? E o Senhor, Ele nos dá o que? A chance de fazermos o que é certo. A oportunidade para nos arrependermos. E além disso também, o que Acã fez lá em Jericó hoje serve de aprendizado para nós, acerca do que nós não podemos fazer. Então, tudo tem um propósito. A Bíblia nos dá exemplos de coisas corretas, de atitudes certas que o Senhor deseja que nós façamos. Mas também tem falhas, erros, momentos de iniquidade, para que nós aprendamos que a consequência do pecado é a morte. Que não convém para nós desafiarmos o Senhor. Que é muito melhor nós sermos obedientes, nós sermos fiéis, devido às lindas promessas que Ele tem para a nossa vida.
E aqui nesse episódio aqui que eu separei para vocês meditarem comigo, em Gênesis capítulo 4, versículo 6, o que acontece aqui neste episódio? Caim e Abel, os irmãos, filhos de Adão e Eva, eles estão fazendo uma oferta ao Senhor. E o que acontece? O Abel, ele era pastor. Caim, um agricultor. Então, Abel leva um animal do seu rebanho e sacrifica ao Senhor. Caim pega as melhores frutas, né? Os melhores frutos da sua terra e leva para oferecer ao Senhor. E o Senhor não se agrada da oferta de Caim. Por que não se agradou da oferta de Caim e se agradou de Abel? Por causa disso aqui, ó. Coração. Qual era o sentimento? Qual era a atitude que essa pessoa estava tendo ao longo da vida? Não adianta, queridos, nós ofertarmos algo ao Senhor e nós estarmos vivendo uma vida incorreta, uma vida errada, se nós estarmos sendo desobedientes ao Senhor. Não convém. Não adianta de nada. Antes nós devemos fazer o quê? Corrigir. Corrigir o nosso caminhar. Corrigir aquilo que nós estamos fazendo de errado. E aí sim, nos apresentarmos perante o Senhor. Então aqui o Senhor disse para Caim, a partir do momento que ele ficou com muita ira, ele ficou revoltado com o fato do Senhor ter aceito a oferta de Abel e não ter aceito a oferta de Caim. Versículo de número 6 de Gênesis 4. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que caiu o seu semblante? Versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então aqui nessa observação, nesse conselho do Senhor, a gente vê que o Senhor dá uma oportunidade para Caim corrigir esse pensamento. Ele alerta. Fala, ó, se você não fizer o certo, você não vai ser aceito? Então, corrija, né? Por quê? Porque o pecado jaz à porta, cuidado. Então, Caim foi alertado pelo Senhor. Então, o Senhor sempre dá oportunidade para todos nós corrigirmos a nossa caminhada. Porque a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos, independente de quem seja. Porém, nós temos que ser o quê? Nós temos que seguir uma vida em conformidade com a vontade de Deus para a nossa vida. E o Senhor, Ele não se surpreende com as nossas limitações. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Eu cometo pecado, você comete pecado, todos pecamos o tempo todo. É como eu disse na aula passada, somente Jesus nunca pecou. E o que acontece? Deus não se surpreende com as nossas limitações, né? Com a ética, a moral, espiritual dos homens. Toda essa parte, com todas essas limitações. Porque Ele conhece a gente muito antes do nosso nascimento. Isso é dito no Salmo de número 139. Então aqui nós temos alguns versículos aqui do Salmo de 139 para nós meditarmos juntos, que trata disso, que eu acabei de falar. Diz assim, ó, Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra da minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. E no versículo de número 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, sem forma. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então aqui a gente vê acerca do conhecimento do Senhor acerca de nossas vidas. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe, desde quando o nosso corpo nem formado ainda estava. Amém? Agora essa imagem aqui que vocês estão vendo, o que será essa imagem aqui? A imagem do lado de lá nos dá uma pista.
correto? Pense um pouquinho, pause o vídeo e medite. O que será que é esta árvore? Esta árvore é a sarça. O que é a sarça? A Bíblia diz que Moisés estava conduzindo um rebanho de ovelhas. E uma ovelha se afasta. E ele vai atrás dessa ovelha. E aí o Senhor, ele se manifesta para Moisés e fala com Moisés. E onde que ele se manifesta? Na sarça. E essa sarça, a palavra do Senhor diz que ela estava pegando fogo, ela estava em chamas. Porém, ela não estava sendo queimada, não estava sendo deteriorada, não estava sendo destruída pelas chamas. E isso é natural do ser humano, que eu vou falar agora. Provavelmente você que não conhece a sarça, você deve imaginar, bom, o Senhor se manifestou numa árvore, deve ser uma árvore gigantesca, uma árvore gloriosa, uma árvore cheia de flor, de folhas, de frutos, né? Frutos comestíveis, frutos bons, frutos agradáveis. Com certeza o tronco dessa árvore deve ser bem grosso, né? Então a gente pensa numa bela de uma árvore. Mas olha só o que é a sarça. Então a gente vê aqui, guarde bem essa imagem da sarça. A sarça, olha só quantas coisas negativas a sarça tem. Cheia de nós. Não produz nem fruto comestível, ou seja, não é produtiva. A sua sombra não é grande, as folhas são separadas. Olha aqui a sombrinha, nem sombra não dá direito. E mesmo sem grandes qualidades nessa árvore, o Senhor escolheu ela para manifestar a tua glória. E isso serve para a nossa vida. Isso serve para a gente. Você de repente acha que nossa, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Deus nunca vai me usar. É desses que o Senhor se agrada de usar. Das pessoas imperfeitas, das pessoas limitadas. O que é necessário? É apenas a pessoa ser o quê? Obediente, fiel. O resto ele faz. O resto ele faz. Eu quero dar um ensino, eu quero ensinar acerca da palavra de Deus, só que eu tenho dificuldade de falar em público. Eu tenho medo, eu tenho receio, eu tenho insegurança, eu me acho pequeno, eu não conheço de Bíblia. Começa a fazer a sua parte e você verá onde o Senhor vai te levar. Grandes postos. Olha só, a árvore que ele usou. E assim também é na nossa vida, ele vai usar da nossa vida para manifestar a glória dele, amém? Então, outro fato interessante, observado na fala inicial de Deus com Josué, foi o seguinte. Vamos ver várias falas aqui agora. A primeira, em Josué capítulo 1, versículo 3. Como eu disse a Moisés. No versículo de número 5. Como fui com Moisés. No versículo de número 7. Fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te orientou. Então a gente vê que Moisés está sempre sendo lembrado por Deus, né? E isso é importante nós levarmos para a nossa vida. O que acontece muitas vezes? O ser humano com suas falhas. Um líder saiu e você foi colocado no lugar dele. Essa sair desse líder pode ser uma transferência para um outro lugar, pode ser que ele tenha morrido, aí você vai lá e você vai ocupar o posto dele. Aí você vê essa liderança anterior como um rival. Você vê como se você tivesse que fazer melhor, você pensa que você tem que apagar tudo aquilo que ele fez, para ninguém lembrar. Todo mundo lembrar só do que você vai fazer daqui para frente. Deus não se agrada disso. Nós temos que honrar os nossos líderes. Nós temos que honrar todos aqueles que passaram pela liderança daquele lugar. É disso que o Senhor se agrada. Os líderes, eles devem ser honrados. Aí talvez as pessoas podem falar assim, mas e o líder que faz coisas erradas? Como que nós deveríamos agir? Esse aí, quem vai tratar com ele é Deus. Nós temos que honrar os nossos líderes, porque eles estão lá, estão porque Deus nos colocou naquele patamar. Porque nada acontece sem
que Deus permita. Deus permite. A gente vê que na própria história de Jó, Satanás, todas as vezes, ele ia até Deus pedir permissão para ele colocar a mão em Jó. Então, nada acontece sem que Deus, ele aprove, sem a permissão do Senhor. Amém? Então, muitos, por ingratidão, receio, temem serem questionados, temem serem comparados em sua liderança com outros líderes que passaram anteriormente. Então, eles tentam apagar a memória dos que semearam anteriormente no reino de Deus. Isso é um erro gravíssimo. Josué, ele deveria conduzir o povo como? Com a memória viva das palavras ouvidas da boca de Moisés, para que eles prevalecessem. Então, não se tratava de um novo projeto, se tratava da continuação do mesmo projeto. Então, na verdade, as lideranças saem, entra outra liderança e todos estão trabalhando por um mesmo propósito. O projeto é o mesmo, é o reino de Deus. Então, nós temos que todos estarmos o quê? Somando no reino de Deus, somando para que a obra prospere, para que vidas sejam salvas. Amém? Então, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, fala sobre isso. Fala o seguinte: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Queridos, eu não sou nada, não sou ninguém. O líder de uma grande igreja não é nada, não é ninguém. Uma ovelha do rebanho não é nada, não é ninguém. Um presbítero, um pastor, qualquer obreiro, missionário, qualquer um, não é nada nem ninguém. Quem que é? É o Senhor quem é. Porque é o Senhor quem faz a obra. Nós fazemos aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Se fosse para o homem fazer, não ia virar nada, amados. Não ia virar nada. Então é o Senhor é quem deve ser o quem? O cabeça. Nós sabemos que Jesus, ele deve ser a cabeça da igreja, como nós estamos estudando na lição dos adultos. E nós, a igreja, nós somos o corpo. Cada um forma um membro. Amém? Então vamos ver Josué capítulo 1, versículo 7. Diz o seguinte: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Aqui nesses dois versículos, os quais nós lemos juntos, nós temos 3 princípios que o Senhor apresentou para Josué. Primeiro, seja fiel. Josué, se quisesse alcançar o objetivo maior, que era a conquista da terra prometida, ele tinha que ser fiel, fiel ao Senhor, fiel à palavra do Senhor, confiar nas orientações que o Senhor passaria para ele daqui por diante. Segundo, falar a respeito da lei, ou seja, falar das Sagradas Escrituras, pregar a palavra do Senhor, para que a fé do povo ela fosse renovada, ela seja confirmada, fortalecida a cada batalha que fosse travada. E em terceiro lugar, prepare-se. Então Josué e o povo deveriam se preparar para alcançar o objetivo, que era a conquista da terra prometida. Então vamos pensar um pouco. Deus disse que todo homem é como erva, e a sua glória como flor do campo, que logo são esquecidos. Sendo assim, por qual motivo Moisés não deveria ser esquecido? Por quê?
Bom, embora a vida dos homens, bem como a repercussão de suas obras tenha uma curta duração, o povo de Deus ele deve cultivar na memória aqueles que deixaram sua contribuição para o reino do Senhor. Então é importante que os líderes, que todos aqueles que passaram pela obra, aqueles que ajudaram na obra, sejam sim relembrados com carinho, sejam relembrados com respeito. Amém? E o terceiro item, vamos falar a respeito do reconhecimento, do compromisso e das promessas. Primeiro item, reconheça o seu chamado. Deus falando para Josué, não tu mandei eu? Lembra que nós lemos no comecinho desta lição? Deus queria que Josué tivesse convicção do seu chamado. Que ele não tivesse dúvida de que era de Deus o chamado para a vida dele. Quantas vezes nós nos mantemos inseguros, nós temos receio, nós temos medo, não é verdade? Às vezes Deus nos levanta para um posto e a gente se acha não merecedor daquele posto. Ou a gente acha que a gente não está preparado, ou a gente acha que a gente não é digno. Então, Deus, ele fez questão de mostrar para Josué, olha, não te mandei Deus não te mandei, então vai lá, certo? Então essa convicção, essa certeza na vida dele era fundamental para que o projeto da conquista da terra prometida ela caminhasse. Por quê? Porque sempre o inimigo ele coloca dúvida na nossa mente. Ele tenta falar, Deus não é com você, você não vai conseguir, você está aqui, mas Deus não é na sua vida. Então, o inimigo vai tentar colocar dúvidas. Então, Deus já se antecipa, falou, ó, eu não te mandei, então vai lá. E assim é na nossa vida, nós temos que ter convicção de que tudo que Deus coloca na nossa mão, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que confiar que Ele está na nossa vida. Amém? Então, em todo chamado, o Senhor sempre pede o compromisso nosso. Ele nos honra, Ele está conosco, Ele nos fortalece, mas tem a nossa parte, que é o esforça-te. Essa expressão, ela foi repetida 3 vezes nesse chamado para Josué. 3 vezes Deus falou, esforça-te, esforça-te, esforça-te. No versículo de número 6, no versículo de número 7 e no versículo de número 9. Então, caberia a Josué dar o melhor de si. Não quer dizer que Deus te colocou num posto de liderança, que tudo vai ser um mar de rosas, não. Você tem que fazer a sua parte, você tem que batalhar, você tem que lutar, você tem que se esforçar. Porque senão você não vai conseguir. Você não vai vencer. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. No trabalho, no casamento, na família, no financeiro, no ministério, na vida espiritual. Então nós temos que nos esforçar para que nós alcancemos a vitória na nossa vida. Muitas pessoas, elas se envolvem com tantas distrações que fazem com que a energia para tocar as atividades, elas sejam divididas entre o que é essencial e o que é supérfluo. Por exemplo, nós temos um chamado de Deus para a nossa vida. Deus quer que nós façamos essa atividade, mas nós nos deixamos ser distraídos. Então a gente não foca naquilo que Deus quer que a gente faça. A gente foca com tantas coisas, né? Tantas coisas supérfluas. Por exemplo, eu tenho algo para fazer. E eu fico me deixando ser distraído por jogos, por exemplo. Né? Pode ser um vício, jogo. Eu fico lá jogando o dia todo, o dia passou e aí eu acabei não fazendo nada. Pode ser filmes, seriados. Pode ser um momento de hobby, de lazer, sim, mas também pode se tornar um vício. Você fica o dia todo preso àquilo e termina o dia e você não leu uma Bíblia, você não orou, né? Aí você fala, nossa, hoje eu não tive tempo de orar. Então o Senhor ele tem um tempinho que sobra então na sua vida. Então é isso que a palavra diz a este respeito. Né? Então nós temos que
dar o nosso máximo em todas as atividades que o Senhor colocar para nós desempenharmos na nossa vida. E que Deus nos guarde desse desperdício. Junto com o plano, junto com o seu chamado, o chamado de Josué, Deus faz também promessas maravilhosas para ele. Quais são essas promessas? Promessa de prosperidade, promessa da derrota dos inimigos e promessa da presença de Deus. Então, essa promessa de prosperidade, ela está relatada em Josué, capítulo 1, versículo 3, onde Deus fala com Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. O que quer dizer esse versículo? Quer dizer que todo lugar onde que Josué e os hebreus colocassem a planta dos seus pés, ou seja, onde eles fossem, seria deles, porque Deus daria para eles. Então aqui mostra que a prosperidade viria, porém era necessário que os hebreus caminhassem, saíssem do lugar, não ficassem acomodados. Tem que ser conquistada a terra prometida. Deus não pegou, toma a terra prometida, não, falou, pode ir lá, vão lá, conquistem e eu estou com vocês. Pronto. Então, cabe aos hebreus irem conquistar a terra prometida. Cabe a você conquistar a terra prometida que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus prometeu a derrota dos inimigos no versículo de número 5, parte A. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Então ninguém vai o quê? Prevalecer sobre ti. Então todo mundo diante de ti vai cair, vai sucumbir, vai ser derrotado. Então a derrota dos inimigos está sendo prometida aqui por Deus. Então, repito, é importante que Josué e os hebreus caminhem para que essas derrotas aconteçam. E a terceira é a presença de Deus. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha só que lindo. Então Deus fala que não ia deixar eles e nem iria desamparar. Deus falou que não iria abandonar Josué e nem desampararia Josué, que Deus seria na vida dele. Então isso está escrito, essa afirmação está escrita em Josué capítulo 1, versículo 5, parte B. Então a gente vê essas promessas aí na vida de Josué. Então a gente vê aqui, nítido, que tudo aquilo que nós almejamos alcançar na nossa vida, nós necessitamos o quê? Caminhar. Nós necessitamos ter atitude, certo? Vamos pensar um pouquinho agora? Reconhecer o seu chamado diante de Deus não seria algo perigoso, na medida em que, sendo um homem fraco, tal circunstância poderia fazer emergir sua vaidade e arrogância? Será que não ia fazer isso? Essa circunstância não poderia fazer surgir na gente vaidade e arrogância? O fato da gente reconhecer o chamado de Deus? Opa, peraí, Deus me chamou, aí eu vou lá e me acho. Deus me chamou, então eu acho que eu sou, como se diz no ditado popular, a última bolacha do pacote, eu acho que eu sou o mais importante. Eu sou a estrela, Então, isso não agrada a Deus, amados. Isso não agrada a Deus de forma alguma. Deus se agrada do quê? Da humildade. Lembra da sarça? Deus usa dos menores, Deus usa dos pequenos para quê? Para mostrar para os grandes que é Ele quem faz. Então, arrogante, aquela pessoa vaidosa, aquela pessoa que se acha, Deus vai fazer prosperar uma pessoa assim, enquanto ela não se corrigir, enquanto ela não mudar de postura, não mudar de atitude. Então, essa pessoa, a tendência é ela sofrer bastante, porque ela não vai alcançar nada das mãos de Deus. Agora, aquele que é humilde, aquele que é manso, aquele que manifesta os frutos do Espírito Santo na sua vida, ele sim vai crescer, ele sim vai prosperar, para mostrar que é Deus quem faz a obra e não o homem. Então, ponto importante, quando o Senhor chama alguém, fica muito claro que sem a ajuda divina, nada de bom acontecerá. Não depende só do homem. Assim, não há espaço para vaidade e arrogância no coração de quem foi escolhido. Por isso,
Deus conhece o coração nosso. Lembra que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, desde quando o nosso corpo nem estava formado ainda? Então Deus, ele levanta uma pessoa e Deus conhece essa pessoa. Deus sabe como essa pessoa se manifestará ao longo da vida. E assim como Deus coloca, Deus tira também. Então Deus, amados, ele não pode ser de forma alguma questionado. Ele apenas deve ser obedecido. Amém? Concluindo a nossa aula de hoje, o livro de Josué começa com a determinação para que ele assumisse a liderança. Então Deus chega até Josué, levanta Josué, fala para que ele assuma a liderança. E em seguida, nós vimos também sobre como seria se a liderança não fosse vocacionada por Deus e não tivesse compromisso com a sua palavra. Não daria certo, amados. Não daria certo, porque Deus tem que estar no negócio. O tempo todo Deus fala para que Josué fosse obediente, fosse fiel, meditasse na palavra dia e noite, onde ele caminhasse, onde pisasse os vossos pés, que lá eles prevaleceriam, que os inimigos cairiam diante deles e que Deus estaria com eles. A partir do momento que a gente vai ver ao longo das próximas lições, a partir do momento em que não há obediência, aí Deus se afasta. Porque aí o homem está querendo caminhar sozinho. E para caminhar com Deus, nós temos que ser obedientes a Ele. Eu garanto para vocês, queridos, que é muito melhor caminhar com Deus do que sem Ele. Estando à frente, um homem fiel, um homem corajoso, o povo se encheria de fé e a vitória, ela estaria garantida. É importantíssimo que o líder, aquela pessoa que está na frente de um trabalho, na frente, na posição de liderança, que ele tenha essas características. Seja um homem fiel, uma mulher fiel, corajoso, corajosa, e com isso, uma pessoa que é de Deus, o povo se enche de fé. E a partir daí a vitória é garantida, porque Deus é com o seu povo. Amém? Nossa agenda de leitura dessa semana e meditação, estaremos meditando durante toda a semana a respeito destes itens. Segunda-feira, Salmo de número 4, verso 3. Deus separa para si aquele que lhe é querido. Na terça, Êxodo capítulo 3, versículo 10, o chamado de Deus, o chamado de Moisés, perdão. Quarta-feira, Jeremias capítulo 1, versículo 5, o chamado de Jeremias. Quinta-feira, 1 Samuel capítulo 16, dos versículos 10 ao 12, o chamado de Davi. Sexta-feira, Lucas capítulo 5, versículo 10, o chamado de Pedro. E sábado, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, nos versículos 14 e 15, o chamado de Paulo. Então, nós veremos na segunda-feira que Deus, ele separa para si aqueles que são queridos para ele, e cada dia da semana nós estaremos vendo uma pessoa que fez a diferença. Nós vamos ver como que foi o chamado de Deus na vida de cada um deles. Moisés, Jeremias, Davi, Pedro e Paulo. No demais, amados, quaisquer dúvidas, podem entrar em contato comigo, certo? Pode deixar os seus comentários. Não se esqueçam de colocar o nome de vocês, que servirá como lista de chamados no comentários. Foi edificante para você? Dê uma curtida, inscreva-se no canal, porque além dessas lições da Escola Bíblica Dominical, nós também estaremos deixando outros conteúdos que com certeza vão edificar a sua vida, onde você estará aprendendo mais da palavra do Senhor, onde você estará sendo tocado pelo Senhor. Amém? No demais, que Deus abençoe a todos e fiquem todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo.